Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal do Instituto de Música Claritas Pública. E hoje vamos continuar as nossas aulas de harmonia e iremos tratar da formação das tríades, isto é, dos acordes de três sons, de três notas. Bom, quando combinamos dois ou mais intervalos harmônicos, isto é, sons simultâneos, nós estamos formando um acorde. E esse acorde pode ter várias notas, mas a prática comum da harmonia é a chamada tríade, ou acorde de três sons. E nós obtemos as tríades por meio da superposição de intervalos de terça. Independentemente da disposição dos três sons, damos o nome de fundamental, terça e quinta aos três fatores, ou três sons que formam a tríade. Então, um exemplo, acorde de Dó maior. Pois bem, cada grau da escala pode servir como nota fundamental de uma tríade. Como assim? Então, isso significa que podemos construir uma tríade, um acorde de três sons, utilizando qualquer grau da escala como sua nota fundamental. Quando formamos as tríades dessa forma, costumamos designar as tríades com os mesmos nomes e com os mesmos números, algarismos romanos, e suas respectivas fundamentais. Então, por exemplo, na escala de Dó maior. As tríades constituídas sobre os diferentes graus da escala diferem entre si. Por quê? Porque as terças de que são formadas podem ser terças maiores ou terças menores. E dessa combinação de diferentes intervalos harmônicos de terça, resultam 4 tipos de tríade. Então, nós temos a tríade maior, que é formada por uma terça maior mais uma terça menor. Uma tríade menor, que é composta por uma terça menor mais uma terça maior. Uma tríade aumentada, que é formada por uma terça maior mais uma terça maior. E a tríade diminuta, que é constituída por uma terça menor mais uma terça menor. Na tríade maior e na tríade menor, nós teremos uma quinta justa entre a fundamental e a quinta. Na tríade aumentada, teremos uma quinta aumentada, e na tríade diminuta, uma quinta diminuta. Quando nós temos a tríade com a nota fundamental sendo a nota mais grave do acorde, por exemplo, acorde de Dó maior, Dó, Mi, Sol. Então, digamos que nesse formato eu tenho o Dó como a sua nota fundamental e também é a sua nota mais grave. Então, nós dizemos que esse acorde está em estado fundamental. Agora, quando a tríade tem como nota mais grave a sua terça, daí nós dizemos que esse acorde está em primeira inversão. Por exemplo, se eu tenho o acorde de Dó maior, numa posição em que o Mi é a nota mais grave, então eu digo que esse acorde está na primeira inversão. E, enfim, quando a nota mais grave do acorde é a quinta, então nós temos a chamada segunda inversão. Então, por exemplo, em Dó maior, seria aquela posição do acorde em que nós temos o Sol como a nota mais grave. Sol, depois o Dó, depois o Mi, por exemplo. Independentemente de o acorde estar em estado fundamental ou invertido, nós identificamos o acorde pelo mesmo algarismo romano. Bom, outro item importante é a questão dos intervalos consonantes e dissonantes. Então, quando o intervalo soa para nós estável, completo, íntegro, nós o chamamos de consonante. E quando soa instável, como que se estivesse exigindo uma resolução, nós chamamos de dissonante. Na nossa prática harmônica ocidental comum, convencionou-se a seguinte classificação. Então consideram-se consonantes os intervalos justos, as terças e sextas maiores e menores. Consideram-se dissonantes os intervalos aumentados e diminutos, segundas, sétimas e nonas maiores e menores. A exceção é a quarta justa, que se considera dissonante quando ela está sozinha e consonante quando há uma terça ou uma quinta justa abaixo dela. Aí podemos perguntar, se a dissonância é instável, incompleta, se ela exige uma resolução, não seria mais conveniente fazermos música somente com as consonâncias? Bom, o fato é que justamente é a dissonância que proporciona a maior parte do movimento musical, a energia rítmica da música. E um dos grandes fios condutores do desenvolvimento da nossa música ocidental foi justamente
o progressivo desenvolvimento no tratamento da dissonância. Com relação à classificação em termos de consonância e dissonância das tríades, consideramos as tríades maiores e menores como consonantes, porque contém somente intervalos consonantes, né, ou terça maior ou terça menor, e as tríades aumentadas e diminutas chamamos de dissonantes. Por quê? Porque possuem intervalos dissonantes, né, a quinta aumentada ou a quinta diminuta. Bom, próximo ponto, as tríades do modo maior. A partir de uma escala de modo maior, nós teremos 3 tríades maiores. No primeiro grau, no quarto grau e no quinto grau. Nós teremos 3 tríades menores no segundo grau, no terceiro grau e no sexto grau. E uma tríade diminuta no sétimo grau. Alguns autores, na análise harmônica, costumam indicar as tríades maiores e aumentadas com algarismos romanos maiúsculos e as tríades menores e diminutas com algarismos romanos minúsculos. Bom, grande parte da música do século XVII e XVIII foi concebida como uma harmonia a 4 vozes, né? Ou seja, como se fosse uma série de acordes de 4 notas, né? Não apenas 3, como nós vimos até agora. É comum usarmos o termo vozes em harmonia, né? Isso não quer dizer que uma determinada sequência de acordes, por exemplo, será cantada, mas sim que cada parte, né, cada voz, deverá ter uma qualidade cantável, né, que é algo característico da boa música melódica. E para isso costuma-se seguir a convenção de chamar as 4 partes, ou 4 vozes, com os nomes das 4 vozes do canto: soprano, contralto, tenor e baixo. E, além disso, na medida do possível, se procura seguir também a extensão aproximada de cada uma. Eu vou colocar aqui na tela a extensão, né, aproximada de cada uma dessas 4 vozes aí, que tradicionalmente se usa no repertório vocal, né, no repertório coral. Bom, agora temos uma questão. Se as tríades têm apenas 3 notas, né, obviamente que precisamos de mais uma nota para formar esse tipo de harmonia a 4 vozes, né, esses acordes com 4 notas. E daí resulta que precisamos duplicar alguma das notas da tríade. E a questão é qual deve ser a nota a ser duplicada. É a fundamental, é a terça ou é a quinta? Bom, quando o acorde está em estado fundamental, a quarta nota geralmente será uma duplicação da própria fundamental. Uma oitava ou 2 acima. O mais usual é se duplicar a fundamental, mas também pode ser duplicada a terça ou a quinta do acorde. Uma exceção, contudo, que geralmente se aponta, é a tríade feita sobre o 7º grau, né, sobre a sensível da escala. Então, esse acorde ele tem a particularidade de que a nota fundamental já tem uma forte tendência de resolução atônica, né, do 7º para o 8º grau. E, além disso, apresenta um intervalo dissonante, que é a quinta diminuta, né? Então, raramente ele será usado em estado fundamental. E também se deve evitar a duplicação da sua fundamental. Mas esse é o caso específico do acorde do 7º grau. Tá? Bom, o próximo ponto é a disposição. Então, nós sempre procuramos uma disposição dos acordes que proporcione clareza, que proporcione equilíbrio. E, para isso, geralmente se seguem 2 regras muito básicas. Então, a primeira, colocar os intervalos maiores na parte inferior e os intervalos menores na parte superior do acorde. Vou colocar um exemplo aqui na tela. E a segunda regra, evitar disposição com intervalos maiores que a oitava, com exceção entre as vozes de tenor e baixo, em que pode, mesmo um intervalo maior assim, soar bem. E a partir da disposição das vozes, né, das partes do acorde, temos uma classificação básica em posição aberta ou posição fechada. Em resumo, dizemos que a posição é fechada quando as 3 vozes superiores estão tão juntas quanto possível. E, caso contrário, a posição será dita aberta. Então, e qual posição deve ser utilizada, né? Posição aberta ou posição fechada dos acordes? Então, na verdade, as 2 posições podem ser apropriadas. Isso vai depender das circunstâncias e do movimento melódico das vozes. De qualquer forma, o importante é tentar, né, o que nem sempre será possível, manter cada voz dentro do seu registro correspondente, soprano, contralto, tenor e baixo.
Bom, convencionou-se fazer a notação dos acordes em duas pautas, né, como as partituras de piano. Então, uma pauta em clave de sol para as vozes superiores, né, soprano e contralto, e uma pauta em clave de fá para as vozes inferiores, tenor e baixo. Na próxima aula, nós vamos tratar das progressões harmônicas e também de alguns princípios para a condução das vozes. Então, se gostou do conteúdo, se foi útil na sua instrução musical, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ative as notificações e compartilhe também com pessoas que se interessam aí pela educação musical clássica. Então, até o próximo vídeo. Obrigado, até mais.